Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Pet Saúde. Hoje, no contexto do programa Pet Saúde, o nosso objetivo é discutir as questões trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao bem-estar das mulheres que trabalham no setor de saúde, especialmente no HPS de Porto Alegre. Hoje, conversamos com ela, que é advogada especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e professora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. Conversamos hoje com Luana Maia Tergolina. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Então, doutora, antes da gente começar a entrevista, eu gostaria de introduzir que o programa Pet Saúde é um programa de educação pelo trabalho para a saúde e é uma iniciativa do governo federal que busca aproximar estudantes dos cursos da área de saúde e de outras áreas afins da realidade do sistema público de saúde, em especial a do SUS. A ideia é promover uma troca de experiências entre os futuros profissionais e as equipes de saúde, sempre com foco na melhoria da atenção à saúde. Dentro desse contexto, a saúde da mulher, especialmente das profissionais que atuam no setor, é um tema que merece destaque e, por isso, a sua expertise em direito trabalhista e previdenciário é tão relevante para nós hoje. Doutora, para começarmos, eu gostaria de entender melhor sobre a aposentadoria especial. No caso de enfermeiras, técnicas de enfermagem que trabalham em ambientes insalubres, como funciona o processo para solicitar esse tipo de aposentadoria? E quanto ao tempo de contribuição, é o mesmo para homem, é o mesmo para mulher? Tem alguma diferença? Claro. Antes de a gente iniciar, gostaria de agradecer muito, o convite, principalmente para que a gente possa clarear, as informações para essas profissionais que já estão lá trabalhando, expostas a agentes, que são considerados insalubres, e por isso elas têm essa possibilidade de uma aposentadoria diferenciada. Então, a gente poder trazer conhecimento e clarear as dúvidas que eventualmente possam ter, isso já é de suma importância, Então, assim, para que a gente fale um pouquinho sobre aposentadoria especial, é importante que fique claro que essas mulheres... Claro, a gente está falando de mulheres porque o programa ele é mais voltado, ao público feminino. Mas também se enquadram os homens, também trabalhadores de hospital, ou pessoas que têm essa exposição a agentes nocivos. Então, profissionais da área da saúde, tanto em hospitais ou outras clínicas, enfim, que estejam expostos a produtos químicos, agentes biológicos, ou qualquer outra situação que possa envolver qualquer risco ocupacional, já tem a possibilidade de solicitar uma aposentadoria especial, O que a gente vai precisar para isso? Quais são os requisitos e os critérios para que essas mulheres consigam essa aposentadoria especial? Primeira coisa, está no local de trabalho, está lá no HPS, que este é o nosso foco no momento, mas está lá no HPS, o pronto-socorro, o hospital, ele tem que conceder a essas profissionais o PPP. O que é o PPP? É o perfil profissiográfico previdenciário, certo? É o que vai descrever quais são os agentes que essas funcionárias, essas trabalhadoras, essas colaboradoras estão expostos, os riscos. E, para além disso, o LTCAT. LTCAT, a sigla mais conhecida, mas é o laudo de condições ambientais de trabalho. Esse laudo, esse PPP, ele vai expor quais são esses agentes que elas estão expostas, essas mulheres trabalhadoras estão expostas, e principalmente qual é a condição e se essa exposição ela é eventual, se ela é permanente, de que forma ela se dá. A partir daí é possível começar a métrica, de como será essa aposentadoria especial. Para o tempo de contribuição, para as trabalhadoras que começaram antes da reforma da Previdência, e aqui é importante a gente lembrar que nós tivemos uma reforma, uma emenda constitucional que aconteceu em 2019, trouxe algumas alterações para a Previdência Social e, inclusive, para a aposentadoria. Então, nós tínhamos ali 25 anos de contribuição e esse tempo de contribuição ele é igual tanto para homem quanto para mulher, certo? Mas nós não tínhamos uma faixa etária, nós não tínhamos uma idade mínima para que isso acontecesse. Então, se começou a contribuir, se começou a trabalhar antes dessa emenda constitucional de 2019, essas mulheres elas não precisam comprovar a idade mínima para tanto.
Mas também não vamos excluir as que começaram a trabalhar pós-emenda e também vão pegar da regra de transição, que vão se aposentar, pegaram o início antes da reforma e depois terão uma parte posterior a 2019. Então, é necessário, e eu adverto que façam planejamento, se possível, né? Planejamento previdenciário, porque com a regra de transição, de repente, a renda mensal dessas colaboradoras ela pode variar, mas antes da reforma, então, de forma bem objetiva, antes da reforma, 25 anos de contribuição e sem idade mínima, certo? Com essa exposição aos agentes químicos ou biológicos ou qualquer situação de risco, né, ocupacional. Quem tiver a regra de transição vai ter ali que comprovar a idade, mais uma apresentação desses documentos, mas pessoal, as colaboradoras que tiverem iniciado depois da reforma, a gente vai ter que somar uma pontuação e aí vai ter que ser necessário ver, porque vai ter um requisito ali de idade mínima, tá? Mas o LTCAT, o PPP e a idade são fundamentais para a busca dessa aposentadoria. Certo, perfeito, doutora. Mudando um pouco, um tema também importante relacionado à maternidade é a própria licença maternidade. Como funciona a questão da licença maternidade para os profissionais da saúde? Existe alguma diferença em termos de duração, valor do benefício entre quem trabalha no setor público e quem trabalha no setor privado? Sim, nós temos uma diferença. Na verdade, começamos com a diferença já no tempo de duração, tá? Porque a CLT, ela nos tem uma garantia. Servidores de empresa privada, né? A licença maternidade e licença privada, a gente sabe que são de 120 dias, né? 4 meses. Então, tem essa diferença porque no setor público nós vamos trabalhar com 180 dias, 6 meses. E aí vai ser aplicado tanto, né, nas funcionárias do pronto-socorro, porque ela se aplica esfera privada, estadual e municipal, tá? Em toda a rede pública, o servidor público vai ter isso. E como essas colaboradoras do HPS, elas estão envolvidas normalmente, elas têm o risco ocupacional, né, o risco do trabalho, elas também têm que ter treinamentos diferenciados durante a gestação, isso é importante salientar, né? Durante a gestação e principalmente em função dos manuseios dessas exposições. E atualmente, né, nós já temos, desde a reforma trabalhista, as gestantes, então, para se atentarem que não é só na licença maternidade que existe uma diferenciação, né? Desde a gestação, mulheres não podem mais ficar expostas a agentes em grau máximo, tanto ali em insalubridade ou periculosidade. Isso a gente tem que se atentar desde o início da gestação. Procura informação, procura um advogado de conhecimento, né? De confiança, mas para que possa ter total proteção nessa gestação e depois na licença maternidade ser algo que seja bem de forma tranquila o afastamento, né, esse período. E aí depois também tem a garantia para essas servidoras públicas de pausas no trabalho, pausas para amamentação, apoio psicológico se for necessário. Então, quais são as garantias para as gestantes e licença maternidade? Se afastar de forma definitiva, se for exposição máxima, em grau máximo, né? Ter treinamentos diferentes, ter EPIs que garantam a segurança dessas gestantes e após a licença maternidade elas vão ter no mínimo 180 dias, né, de licença maternidade. Claro, em algum caso específico, pontual, eventualmente é possível ter algum prazo maior de licença maternidade, mas também a questão de após, né, após o nascimento ali, apoio psicológico, tempo de amamentação, tudo isso é garantido. Para além disso, tá? Depois que a gente voltar ao trabalho, essas colaboradoras, essas funcionárias, essas servidoras voltarem ao local de trabalho, elas também têm o direito ao acompanhamento dos seus filhos, certo? Então, a gente já puxa um gancho aqui do que é de garantia, qual é a garantia que elas têm, né, para o acompanhamento dos filhos. Então, assim, não muito diferente da CLT, tá? Neste caso é para servidor tanto privado quanto público. Mas elas vão ter o direito a uma duração de jornada reduzida, né? Para esse acompanhamento. Pode ser reduzida em até 50%, dependendo da situação. Tem o período ali de atestados para acompanhamento de filho a médico, tá? Isso também tem que ser aceito, existe essa previsão legal. Se o filho eventualmente tiver alguma doença, se for portador de alguma doença, isso também vai ser
acrescido, porque também esse benefício do INSS, esse afastamento da licença maternidade com o benefício do INSS também vai ser concedido a este filho. Então, são vários apoios que muitas vezes não são divulgados, não são difundidos, que essas mulheres elas têm direito sim. Perfeito, doutora. Tá, mas até falando um pouco disso, então. Se uma funcionária da HPS ela precisar, por exemplo, se ausentar por problemas de saúde ligados ao trabalho, não necessariamente agora a questão de maternidade, problemas relacionados ao trabalho, como ela pode solicitar o auxílio-doença, por exemplo? E, além disso, como funciona a perícia médica para que ela possa garantir a concessão desse benefício por parte do INSS? Nós temos 2 tipos de auxílios nesse sentido e, por vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, eles são confundidos. Nós temos 2 tipos de auxílio-doença, então, que são de forma mais corriqueira utilizado por nós, contribuintes do INSS. O auxílio-doença, de um aspecto amplo, uma análise ampla, tá? Qualquer tipo de doença que não esteja relacionada com o teu trabalho, com o ambiente laboral. Se a enfermeira, se a médica, ela tiver, por exemplo, uma tendinite que foi em função de tantos movimentos, de movimentos repetitivos ali no ambiente de trabalho dela, ela não vai ter um auxílio-doença esse normal. Ela vai pedir o auxílio-doença, o benefício B91, que nós conhecemos, que é o auxílio-doença, né, do trabalho, o auxílio-doença acidentário, por assim dizer. Então, ele decorre de um acidente de trabalho ou de uma doença que iniciou no trabalho. São benefícios distintos, certo? Qual a diferença dos dois para o pedido destes benefícios? Quando a gente vai em busca de um benefício do auxílio-doença acidentário, nós precisamos, sem dúvidas, faz necessário o CAT. O que é CAT? É a comunicação do acidente de trabalho. Houve um acidente de trabalho dentro da empresa, houve esse esforço de lesão repetitiva, como foi o exemplo que eu citei da tendinite. Então, precisaremos disso, né? E o auxílio-doença acidentário, ele não exige carência. O que é essa carência? Quando a gente vai buscar um auxílio-doença comum, que é o B31, nós precisamos comprovar a contrapartida junto do INSS. O que é essa contrapartida? Eu tenho que ter contribuído de forma contínua, né, ou espaçada, por pelo menos 12 meses, certo? Então, eu tenho que ter tido essa contrapartida antes. Se eu ingressar com um pedido de auxílio-doença acidentário, que é o B91, isso pode acontecer desde a primeira semana, desde o primeiro dia de serviço, na verdade, porque ele ocorreu dentro do ambiente de trabalho e este benefício anula o requisito da carência, certo? Então, essa é a principal diferença. O benefício do auxílio-doença, o B31, necessitamos de carência de contrapartida por parte do beneficiário. Já o B91, o auxílio-doença acidentário, desde o primeiro dia do serviço, tu já estás coberto por esse benefício. Certo. E de que forma nós vamos fazer? Essas colaboradoras, elas vão fazer o pedido do auxílio-doença. Nos primeiros 15 dias de afastamento, e isso serve tanto para o servidor público quanto para o servidor privado. Os primeiros 15 dias de afastamento, de atestado ali, a empresa cobre. A partir do 16º dia, deve-se dar o encaminhamento ao INSS e aí faz-se um agendamento de perícia, certo? Se o INSS entender que realmente essa pessoa está inapta a retornar ao trabalho, faz a solicitação ali do auxílio-doença e já o médico já vai dizer, o médico ali do INSS já vai encaminhar esse benefício. Entretanto, na hipótese de haver uma negativa e, de fato, este contribuinte estiver inapto a retornar ao trabalho, é possível ingressar na esfera judicial para que seja revertida essa decisão administrativa já na esfera judicial. Da mesma forma, o B91, auxílio acidentário, com a diferença, claro, de que a gente não precisa da contrapartida, como eu disse, desde o primeiro dia já está coberto, mas precisamos da comunicação do acidente de trabalho e tudo que é exposto ali, mas da mesma forma, se o perito do INSS entender que essa pessoa está apta ao trabalho e ela não estiver realmente apta a voltar ao trabalho, ela receber a alta do INSS, como nós falamos, e chegar, por exemplo, no médico do trabalho da empresa e esse médico disser que essa colaboradora está inapta, nós ficamos no que chamamos de limbo previdenciário. Então, essa reversão vai se dar somente na esfera judicial também. Então, é isso. O que são os documentos necessários?
Auxílio doença acidentária vai ser o CAT, né, o PPP ali, os atestados e laudos médicos. São esses documentos. O auxílio doença comum, que é o B31, serão os documentos pessoais, laudos, atestados, né, requisições de exames, o que for necessário para comprovar de fato o estado que acomete a colaboradora. Certo, perfeito, doutora. Uma outra coisa também é que, com as recentes mudanças na Previdência, tem gerado um pouco de dúvida para as trabalhadoras. De que forma que essas mudanças afetaram as funcionárias da saúde de maneira geral? E especialmente no que diz respeito ao cálculo da aposentadoria para as mulheres. Certo. Aqui é importante distinguir também que, apesar de a gente estar falando com foco no hospital de pronto-socorro, né, nós estamos falando especificamente das mulheres que trabalham na área da saúde mesmo, né? São enfermeiras, técnicas de enfermagem, médica, porque a gente precisa fazer a distinção entre tu estás trabalhando dentro do hospital de pronto-socorro e tu ser da área da saúde. Porque ainda que tu tenhas uma carteira assinada ou um concurso para o hospital de pronto-socorro, tu pode ser recepcionista e isso não vai te acarretar de forma automática essa aposentadoria especial, certo? Porque tu não está exposto a um agente biológico, por exemplo. Então, o caso ele tem que ser analisado de forma individual. Mas, de uma forma sucinta, o que modificou para as mulheres, as funcionárias da área da saúde, certo? Nós, como eu tinha dito anteriormente, nós tínhamos, antes da reforma, 25 anos de atividade especial, né? Essa exposição a agentes nocivos, sem exigência de idade mínima, né? Então, na reforma, nós tivemos a inclusão do critério da idade mínima. E isso impactou essas funcionárias da área da saúde, certo? Então, agora, essas mulheres funcionárias da saúde precisam ter os 25 anos de contribuição, mas elas também precisam ter, no mínimo, 60 anos de idade para buscar a aposentadoria. Também tem a possibilidade da regra de transição, como eu tinha mencionado, né, anteriormente, já estava contribuindo para o sistema e aí houve a reforma. Então, a gente vai buscar uma regra de transição, tem um instituto chamado pedágio, nós vamos precisar ver o que estava faltante e aí esta colaboradora ela vai poder utilizar esta regra, né, se assim favorecer. Então, se já estava próximo da aposentadoria, a gente pode optar pela uma regra de transição que vai exigir uma idade e um tempo de contribuição menor do que para quem ingressou, né, a contribuição após essa reforma. O importante é dizer que, assim, quando a gente está numa regra de transição, é possível buscar a diminuição nessa idade mínima e também a diminuição, eventualmente, da contribuição, mas principalmente buscar as paridades. O que são essas paridades? Buscar essa aposentadoria com os mesmos benefícios de quem está na ativa. Então, ainda que a gente tenha uma reforma da Previdência, a regra de transição ela te permite fazer justamente essa transição e conseguir aproveitar os benefícios de algumas pessoas que estão na ativa, né? Então, sempre é importante buscar um especialista, porque a decisão da aposentadoria, ela é uma decisão que é para sempre, ela é para toda a vida. A gente dedica anos para isso, para que a gente consiga uma estabilidade, uma tranquilidade no nosso futuro. Então, não tenha pressa quando buscar aposentadoria, invista, de repente, num planejamento previdenciário, veja se de repente trabalhar um ano a mais, será que não vai mudar minha condição, minha renda mensal inicial futuramente para até a velhice, né? Se isso não vai impactar, se fizer um esforcinho ali, mais 6 meses de trabalho, mais um ano, o que isso pode impactar? Porque às vezes, pegando esse pedágio, essa reforma, né, essa transição, pode ser que aproveite todos os benefícios da ativa e consiga uma melhor renda, a renda mensal inicial, né? Que é a RMI que a gente tanto fala no previdenciário. Saindo um pouco, doutora, da questão do previdenciário e entrando mais na área trabalhista, muitas dessas profissionais, como as que trabalham propriamente no HPS, enfrentam rotinas pesadas de plantão. Então, especialmente os plantões noturnos e emergenciais de maneira geral, fazem com que elas tenham direito a um adicional noturno, horas extras, compensação, banco de horas, algo nesse sentido? Sim, não, com certeza. O trabalho noturno, ele impacta toda e qualquer pessoa, né? Mas aqui o importante é a gente destacar que precisamos analisar, ainda que nós estejamos falando de enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicos, enfim, cada município, cada estado, pode ser até um ente federal, vai ter a sua legislação com relação a isso. Para além disso, temos que analisar também as convenções coletivas, né? Então, mas de um modo geral, para que não
não deixe vaga, nós vamos ter, no mínimo, a garantia das 22 horas, 10 da noite, até as 5 da manhã. Esse é o período que a CLT, né, o trabalhador do seletista, ele vai ter, no mínimo, este período como adicional noturno. O que significa isso? E daí nós temos uma redução de 20% na hora, certo? Então, significa que a cada 52 minutos e 30 segundos, nós temos 1 hora de trabalho, porque nós temos esta redução, certo? Então, tu vai ter um valor num pagamento de mais horas quando tu estás trabalhando dentro deste período do adicional noturno. Para o servidor público, né, no setor público, e como eu disse, ainda que seja uma legislação municipal, estadual ou até um ente federal, também é possível aplicar a regra dos 20%, mas tem que ver qual é o horário que vai iniciar esse adicional noturno. Como o exemplo do advogado, a gente tem ali a previsão no nosso estatuto da OAB que o nosso adicional noturno, a nossa hora noturna começa a partir das 20, não das 22. Então, a gente precisa analisar sempre o caso concreto. Porque pode ser que a técnica de enfermagem tenha uma convenção diferente de um outro servidor público de dentro da HPS mesmo. Então, é necessário que faça a análise individual. O que com certeza vai ser aplicado para todos existe o adicional noturno, existe o banco de horas. Se não tiver o banco de horas a ser compensado, as horas extras elas devem ser pagas, né? Se o funcionário não tiver o direito ao banco de horas e acumular e poder trocar por folgas, né, um descanso remunerado, ele vai ter que receber esses valores de horas extras, mas o importante a adicional noturno a partir das 22 horas não pode entrar no banco, tem que ser pago em espécie, né? O trabalhador ele vai receber esse valor ao final do mês. E a garantia de que, pelo menos entre as 22 e as 5 da manhã, ele vai ter esta redução de horário, da carga horária. Cada hora equivale a 52 minutos, então, se a gente aplicar esse percentual. Doutora, infelizmente, além de todas essas questões que nós já trabalhamos, o assédio moral e sexual ainda é uma realidade em muitos ambientes de trabalho. O que as funcionárias do HPS elas podem fazer se elas acabarem enfrentando essas situações? Quais são os direitos, quais são as garantias delas em casos de assédio? Excelente, né? Excelente tópico. Ainda que a gente trabalhe com políticas públicas e a gente tenha uma divulgação, seja bem difundido, nós temos assédios nas empresas de forma estrutural, né? Peca-se pelas lideranças, peca-se em políticas que estão tão somente no papel, mas para a gente iniciar a falar do assédio moral e do assédio sexual, vamos tentar distinguir os dois, porque muitas vezes se confunde, né? O que vem a ser o assédio moral e o que vem a ser o assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, o assédio moral ele vai ser caracterizado por condutas repetitivas e prolongadas ali dentro do ambiente de trabalho de forma humilhante, né? Com a intenção de tu humilhares este colega, este profissional, essa colaboradora, quando a gente está falando aqui mais focado para as mulheres. Então, esse líder ou esse colega, ele vai tentar de forma repetitiva desqualificar o trabalho, né, dessa profissional. Ele vai expor ela ao ridículo, ou pelo menos tentar fazer essa exposição ao ridículo. Vai cobrar de forma excessiva e injustificada, né? Pode ser através de horário, pode ser através de uniforme, vai ser uma cobrança excessiva em cima dessa colaboradora. E um hábito que se torna comum e muitas vezes não se percebe o que está sendo feito isso praticar a exclusão dessa funcionária. Essa pessoa que está praticando esse assédio moral, ela começa dentro dos grupos, do ambiente de trabalho, a provocar essa exclusão dessa colaboradora. Isso sim é um assédio moral e isso, infelizmente, não é percebido de forma rápida, né? Essa colaboradora, ela sofre por bastante tempo até que, principalmente, ela perceba que ela está sendo assediada. Por quê? Justamente por isso. Porque a gente tem essa confusão, a gente tende a confundir o assédio sexual com o assédio moral. Então, assim, ser excluída num canto, normalmente a pessoa não vai perceber que ela não está sendo assediada, porque o assédio automaticamente nos remete ao cunho sexual. E aí me puxa a questão, o gancho para a gente falar do assédio sexual. Como é que a gente consegue distinguir isso? O assédio sexual, ele sempre vai ter condutas de natureza sexual, certo? Vão ser comentários inapropriados, propostas e convites indesejados,
toques e contatos físicos sem consentimento, aquele líder que vai chegar nessa colaboradora e vai abraçar, vai passar a mão nas costas de forma insinuativa, né? De maneira que não seja consentida por essa colaboradora, sem dar essa liberdade para que esse líder, ou até para o mesmo colega, né? A gente normalmente fala de assédio quando está falando de liderança, mas o assédio ele não necessariamente vem de líderes, né? Ele pode vir de colegas. E promessas de vantagem, principalmente desta forma. Daí sim a gente vai ver de forma hierárquica o líder. Se fizeres tal coisa, vai ter promoção, vai ter vantagens, e isso sim é um assédio sexual descarado, né? Isso é importante que a gente diga e fique muito claro para as colaboradoras que existem políticas já, tá? O Código Penal, ele prevê isso, a CLT prevê isso. Então, ainda que exista o medo, o receio de perder o emprego, o assédio sexual, ele é crime. Então, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser denunciado, ele tem previsão no Código Penal, tá? Ele tem um artigo, ele é crime tipificado. Então, e pode ocorrer, inclusive, detenção. Se nós não colocarmos, se nós mulheres não conseguirmos colocar para fora, fazer a denúncia, mais difícil é da gente conter esse assédio que é sofrido diariamente, né? Então, quais são as garantias, tá? A proteção. Se essa colaboradora fizer essa denúncia do agressor, ela vai ter proteção tanto na esfera criminal, porque ela vai ter que fazer a denúncia contra o agressor, e no âmbito administrativo ela vai fazer direto na direção do foro, né, ou no ambiente ali administrativo do órgão público. Durante o processo de apuração dessa denúncia, essa colaboradora ela tem garantia da manutenção do emprego dela, até que fique provado ou não que se houve realmente o assédio, tá? Mas até que seja apurado todo esse procedimento administrativo, essa colaboradora terá a manutenção do seu emprego. E principalmente na Justiça do Trabalho, reparação dos danos, tá? De forma pecuniária, né? Ela pode pedir a reparação na Justiça do Trabalho. Que medidas eu posso tomar, a empresa pode tomar? Como a gente está falando de servidor público, de colaboradora de hospital, é mais difícil porque a gente tem uma legislação municipal, né? A gente não tem um contato direto com o empregador. Mas sim, o setor de RH, a ouvidoria, já tem muitas empresas e órgãos que têm o compliance interno e a denúncia ela deve ser feita. Procurar, mas principalmente direcionar os recursos humanos, busca gestão de pessoas que com certeza eles saberão informar qual o caminho certo a prosseguir e prosseguir com essa denúncia. Isso é muito, muito importante, né? E as medidas internas, se a gente estiver falando, se for possível, dentro do HPS ou qualquer outro órgão, com códigos de conduta, é importante que esse colaborador ou esse servidor, quando ele chegue no local, ele tenha conhecimento qual é o código de conduta desse hospital, qual é o código de conduta dessa empresa, o que se leva em consideração, quais são os valores dessa empresa, né? E, para além disso, não só ter no papel essa política pública, mas a campanha de conscientização dentro da empresa, né? Precisamos falar mais, né? Treinamentos e campanhas educativas para funcionários. A gente tem que abordar temas como assédio no ambiente de trabalho, respeito e ética profissional, porque a ética profissional e o respeito, elas estão totalmente interligadas ao assédio. No momento que tu está assediando o teu colega, tu estás totalmente faltando com a ética e com o respeito profissional. Então, se o empregador, o hospital, o órgão investir nisso, com certeza o ambiente de trabalho dele vai ser mais favorável a ele. As funcionárias elas vão ser mais felizes trabalhando. Quando tem funcionários mais felizes, isso tem um retorno com certeza muito melhor na produtividade. Então, a gente está discutindo sobre assédio moral, assédio sexual, mas a igualdade de gênero no ambiente de trabalho também é uma questão muito discutida. Doutora, existem políticas específicas para garantir essa igualdade? E as mulheres enfrentam mais dificuldade para promoções, oportunidades, em comparação com colegas homens? É outro tema, né, que precisamos falar, precisamos debater mais sobre isso, porque ainda que tenhamos legislações vigentes, ainda que tenhamos políticas públicas, continuamos com a dificuldade de conseguir igualar o gênero, né?
Então, assim, nós vamos ter, se fizermos pesquisas, CEOs das empresas normalmente são homens. Por quê? Porque o CEO da empresa, ele não tem TPM, ele não engravida, ele não tem licença maternidade e assim por diante. Então, essa ainda é a justificativa para que nós tenhamos um número reduzido de mulheres nos cargos mais altos das empresas. E, claro, hoje aqui a gente está focado em falar de mulheres que são servidoras públicas, né? Mas ainda assim, se for para ter um FG, um cargo comissão, coisa assim, possivelmente não seja a mulher a ser nomeada em função dessas questões, tá? Mas, para além disso, a gente precisa falar o que existe para que essas mulheres possam se defender e buscar os seus direitos. A gente tem a Constituição Federal, em primeiro lugar, que é a nossa lei maior, o artigo 5º, ele diz ali pra gente: não haverá desigualdade, né, entre homens e mulheres. Então, a gente precisa ter igualdade de direitos e oportunidades, o que sabemos que não é bem assim na prática. Temos também a CLT, que diz que a gente não pode ter desigualdade. Isso é colocado em prática? Muitas vezes não. Houve também uma lei em 95, que é a Lei 9.029, que proíbe toda e qualquer discriminação nesse âmbito. E agora, recentemente, nós também temos uma lei que ela entrou em vigor em 2023, ela é de junho de 2023, se não me falha a memória, que é a igualdade salarial. Nós não podemos ter salários diferentes, desiguais, por questão de gênero. Desta forma, veio multa nessa legislação de 2023. Nós temos a previsão de multa e que ela é 60 vezes o valor do salário dessa empregadora, dessa colaboradora que sofrer desigualdade salarial para a empresa, certo? A empresa tem que pagar esta multa por essa desigualdade. Então, ainda que reflita de forma errônea ainda na sociedade, nós temos políticas, nós temos legislações que falam, que protegem a mulher em relação a isso, mas, como disse em outra pergunta, infelizmente nós temos lideranças precárias, e quando nós temos lideranças precárias, nós temos toda a dificuldade estrutural dentro de qualquer empresa. Porque ainda que eu tenha políticas públicas, ainda que eu tenha uma legislação ou código de conduta, se eu tiver uma liderança que não sabe aplicá-la, ou principalmente uma liderança machista, um homem liderando, e que não tenha nessa empresa treinamentos, explicações, atualizações, nós não teremos essas legislações colocadas em prática. E isso é lamentável, porque nós temos pessoas que lutam por isso, nós temos entidades, associações e órgãos que estão lutando plenamente e não conseguem colocar em prática, por quê? Por questões estruturais, certo? Mas então, quando a mulher percebe que ela tem essa desigualdade de gênero, esse preconceito dentro do ambiente de trabalho, o que ela precisa buscar? Mais uma vez eu digo, ela precisa buscar a gestão de pessoas, ela precisa buscar o RH e precisa colocar isso para os colegas. É necessária essa exposição, é necessário que a gente exponha isso e busque o nosso ambiente, o nosso espaço nesse ambiente de trabalho, né? Porque enquanto a gente continuar observando de forma quieta e acreditar que nós somos menos por termos filho, por termos períodos menstruais ou por ter muitas vezes uma jornada dupla, tripla de trabalho, nós estamos aceitando, ainda que de forma omissa, que somos menos mesmo, né? Então, usar da legislação, fazer denúncia, o Ministério Público do Trabalho está aí recebendo denúncias para colocar em prática essa lei. É uma lei muito recente, 2023, né? Então, muita gente não tem conhecimento dela. É uma lei que garante essa igualdade salarial. E aí, quanto a cargo, sim. Isso a gente ainda vai ter uma longa caminhada pela frente, porque isso é institucional e esse problema, ele é estrutural. Enquanto nós não conseguirmos adentrar nas empresas ou nos órgãos e mostrar que é possível, sim, né, que as mulheres elas tomem conta de empresas, e ainda que seja até a distância, né, isso é uma barreira institucional e estrutural. Mas para fora legislação, nós temos o Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, que ele vai com certeza de forma atuante. Nós temos comissões de igualdade de gênero, nós temos conselhos que são voltados à mulher. É uma briga, é uma luta constante, mas a primeira coisa que a mulher tem que fazer é percebeu a desigualdade no ambiente de trabalho, percebeu ainda que servidora pública, por ter uma estabilidade, ainda seja de repente mais fácil do que uma seletista que pode ter o medo do desligamento, mas precisa ocorrer a denúncia.
sem a denúncia, a gente não consegue nem buscar nas estatísticas onde está o problema. Doutora Luana, eu gostaria de agradecer imensamente pela disponibilidade da senhora, pelas explicações claras e detalhadas sobre questões que afetam diretamente as mulheres que trabalham na área da saúde. Suas orientações certamente vão ajudar muitas profissionais a compreenderem melhor os seus direitos e a buscarem as garantias trabalhistas ou previdenciárias que elas merecem. Antes da gente encerrar, eu queria deixar o espaço aberto para que a senhora faça algumas considerações finais ou que possa compartilhar alguma mensagem importante para essas trabalhadoras que estão na linha de frente. Agradeço novamente a oportunidade, o convite de estar falando para essas mulheres, tentando clarear essas informações que elas têm ou trazendo novas informações. Eu acho que é muito importante, mas principalmente estar falando para mulheres. Para finalizar, 2 dicas ou 2 recados, Ainda que seja para o lado do bem, para o lado bom, essa aposentadoria, se é um planejamento previdenciário, faça, procure informações, um advogado especialista desta área, faça um planejamento previdenciário, se preocupe com a aposentadoria. A aposentadoria é uma decisão para a vida, não é uma decisão que vai perdurar por pouco tempo, É uma decisão para a vida. Então, planeje a sua aposentadoria, busque esse profissional que tu tenhas alguma confiança, explane que é da área da saúde, que é necessário que utilize dessa aposentadoria especial, essa exposição na vida, muitas vezes a vida toda em agentes biológicos, agentes químicos, agentes nocivos, esses riscos ocupacionais que foram vividos por essas mulheres, principalmente as mulheres gestantes também que nós falamos aqui, licença maternidade, procurem os seus direitos, busquem esse amparo na legislação e confiem essa parte na mão de profissionais capacitados, certo? Como eu volto a dizer, é uma decisão para a vida. E para o outro lado, que nós falamos também não só de coisas boas, mas também de coisas não tão boas, mas que é uma busca para que a gente consiga melhorar. Também se apoie, fique amparado numa pessoa de confiança, porque a denúncia, procure o compliance da sua empresa, do seu órgão, faça a denúncia quando necessário por assédio moral ou assédio sexual, esclareça o que é o tipo de assédio, perceba qual o assédio tem sido sofrido, se percebe que uma colega está sofrendo e ela não está enxergando, muitas vezes a gente não percebe, faça com que essa colega se atente a isso, mostre que está acontecendo e principalmente dê o amparo para quem necessita ou procure o amparo para si mesmo, É importante que a gente faça essa denúncia para que essas políticas públicas que existem, essa legislação que está vigente, possa ser colocada em prática e aí sim todas nós possamos utilizar. Hoje a gente falou para as mulheres da saúde, para o hospital de pronto-socorro, mas a gente tem que buscar essa igualdade para todas as mulheres, E sempre me coloco à disposição para conversarmos mais, para debatermos mais esse assunto ou outros aspectos tão relevantes quanto. Muito obrigada. Mais uma vez, doutora, agradeço pela participação. Espero que possamos continuar essa conversa e outras oportunidades. Eu acredito que essa troca de informação é fundamental para que a gente possa segurar um ambiente de trabalho mais justo, saudável. Por fim, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa entrevista. Eu espero que as informações aqui discutidas sejam úteis para todos, especialmente para os profissionais da saúde que lidam com esses desafios no dia a dia. Fiquem atentos aos seus direitos e procurem sempre buscar orientações quando necessário. Até a próxima!